O tema de hoje é a reposição de testosterona na saúde da mulher. Meu nome é Fernanda Torras, sou médica ginecologista. Quando a gente fala em reposição de testosterona, a gente está falando, em reposição de androgênios. E o que são os androgênios? Os androgênios, eles são um grupo hormonal e a testosterona é o principal representante desse grupo hormonal, a mais conhecida e realmente a forma que a gente costuma repor, que a gente costuma prescrever para trazer uma normalidade, para trazer melhora dos sintomas. Quando a gente fala em testosterona, a gente remete a algo masculinizante, até mesmo entre os médicos. Existe um certo preconceito como algo masculinizante, como algo que não deveria participar do organismo, da produção hormonal da mulher. E na verdade a testosterona está sim no organismo da mulher, 25 vezes menos do que a produção hormonal masculina, de fato, mas ela participa de diversas funções, inclusive da conversão para o estrogênio, que é o principal hormônio feminino. Se o estrogênio mantém osso, mantém bem-estar, mantém psicológico, mantém nossas funções, a testosterona colabora para isso também. A nossa testosterona ela é fabricada pelos ovários e 25% da nossa testo tem fabricação, produção ovariana. Os demais, o nível adicional é feito pela conversão nos tecidos periféricos. Então, nossa gordura produz a testosterona por conversão, nossos tecidos, até nosso cérebro converte hormônios em testosterona. Então, nada mais justo que a gente avaliar. E a deficiência desse hormônio deve trazer alguma sintomatologia. Em algum momento a gente vai precisar lançar a mão dessa reposição. E doutora, quais são as indicações? A gente começa a levantar hipóteses de um transtorno da produção de testosterona em mulheres acima de 35 anos. Essa conversão pelos ovários, essa produção ovariana, essa conversão periférica, ela vai caindo de ano a ano, geralmente após os 30 anos de idade. As indicações clássicas, elas se referem para aquelas pacientes com transtornos, principalmente no desejo sexual. A libido sexual feminina realmente ela é multifatorial, mas fica muito nítido quando está tudo bem na condição, no relacionamento, no psicológico dessa mulher e há um transtorno do desejo sexual hipoativo, que é uma disfunção muito grave da libido e relacionada à queda de testosterona. A gente acaba lançando mão de dosagens laboratoriais, não tem níveis realmente definidos, não existem consensos, mas é uma forma da gente acompanhar quem vai receber a medicação e titular futuramente para evitar doses suprafisiológicas, mas sim, pela queixa, pelo diagnóstico do transtorno do desejo sexual hipoativo, existe a indicação de terapia e é uma das indicações. As sociedades, elas também reconhecem como efeitos benéficos adicionais os efeitos na memória e no cognitivo, principalmente na memória verbal, que é muito alterada na fase de climatério e menopausa em mulheres 40 anos mais. Um efeito adicional muscular para a proteção da sarcopenia, que é a queda de massa muscular acentuada. A testosterona, ela influencia nesse benefício muscular e, portanto, também beneficia os ossos numa ação direta e numa ação indireta via melhora muscular. Outros benefícios, como cardiovasculares, a gente sabe que a testosterona ela faz uma vasodilatação no sistema de coração e cérebro, melhorando essa vascularização. Melhora da fadiga crônica, indisposição, tem melhora quando a gente realmente detecta que há um déficit de testosterona e a gente trata adequadamente. Psicológico nas mulheres de climatério e menopausa, a testosterona ela influencia na ação da serotonina, na ação dos neurotransmissores, impedindo manifestar-se depressão, ansiedade generalizada, que é muito frequente nessa faixa etária também. As sociedades, elas concordam em que a prescrição, a aplicação da testosterona transdérmica, ela é efetiva na redução dos sintomas do desejo sexual hipoativo, ou seja, na melhora significativa da libido e na questão sexual. Elas também concordam que a prescrição por curto período de tempo, de até 3 anos, e isso foi relacionado nas pesquisas com mulheres com falência ovariana prematura, mostrou-se eficaz e isenta de riscos importantes.
Elas concordam que a partir do momento em que a gente administra uma testosterona, há um tempo esperado até a melhora significativa acontecer. Esse tempo geralmente é de pelo menos 30 dias. A gente aguarda esses benefícios por 6 meses e elas entram em consenso que em 6 meses, se não houver melhora significativa, se não houver um ganho, eu posso parar a prescrição, eu devo interromper a prescrição da testosterona. Então, quais são os critérios para a gente administrar e prescrever? Critérios clínicos, principalmente. Como eu citei, a gente não tem níveis detalhados, né, de níveis de segurança, de deficiência, de suficiência. A clínica mostra pra gente, lógico que se a gente se depara com níveis muito baixos, é um outro indicativo. A gente, após prescrever a testosterona, a gente acompanha essa pessoa, essa paciente com níveis hormonais, aí sim para saber se ela está fazendo nível suprafisiológico, muito acima do limite superior da normalidade laboratorial do valor de referência. Quais são as formas de administração da testosterona? Quando a gente prescreve uma testosterona, a gente prescreve por vias transdérmica, uma forma bastante difundida, bastante conhecida, é a via por meio de gel, onde a gente aplica em regiões sem pelo do organismo, uma absorção rápida, ela dura essas 24 horas e deve ser reaplicada diariamente. Outra via utilizada é a injetável. Na minha prática, eu não uso a via injetável, é uma medicação de depósito intramuscular. Aqui a gente corre um pouquinho mais de risco dos níveis suprafisiológicos. Uma outra via, essa sim, que eu utilizo bastante, gosto, por ter um perfil de absorção, é o implante. A gente acaba fazendo o nível suprafisiológico, mas só no início da liberação do implante. A via oral não é preconizada, a gente não utiliza na prática médica a testosterona por via oral, por pílulas. Existem também outras formas na terapia androgênica da mulher, que é a administração de DEA, vocês devem conhecer, devem ouvir alguém que usa. O DEA, a prasterona via oral, é um precursor hormonal que aumenta os níveis da testosterona, também dos estrogênios. E os efeitos anabolizantes dessas terapias androgênicas, é muito difundida a oxandrolona nas academias por alguns médicos. A oxandrolona é um esteroide anabolizante, ele é muito reconhecido e muito difundido na prática médica para a finalidade de tratar doenças como a sarcopenia grave, algumas condições que levam à queda de massa óssea, massa muscular muito importante, alguns casos de desnutrição muito importante se beneficiam com a oxandrolona. Na minha prática de mulheres no climatério, menopausa ou mesmo na menacme, na idade reprodutiva final, onde já tem queda dos níveis, eu utilizo o metabólito final, que é a testosterona, e não costumo utilizar precursor e nem outras prescrições androgênicas. E os efeitos colaterais, doutora? Toda prescrição é passível de efeitos colaterais. No uso da testosterona, tentando mimetizar os valores mais fisiológicos possíveis, os principais riscos seriam conversão periférica desses androgênios, aumento de acne, aumento de pelos de padrão de queixo, que a gente determina de hirsutismo, um pelo mais espesso, mais escuro, queda de cabelo, principalmente naqueles indivíduos, nas pacientes que têm alopecia androgenética. A alopecia androgenética é uma queda de cabelo de padrão masculino. Quando você passa com um dermatologista, ele pode fazer esse diagnóstico. A gente sabe que numa alopecia androgenética não tratada, não estável, pode ocorrer a piora na prescrição desses androgênios. Todos os efeitos de conversão periférica são leves, não trazem gravidade importante. Por isso que é importante a gente rastrear quem vai receber, saber dos antecedentes. Já precisou de medicação para acne grave, tem problema de pelos atípicos, tem alopecia androgenética, a gente repensa. Se tiver que prescrever, iniciar da menor dose possível. Os efeitos cardiovasculares, né, a preocupação com eventos cardiovasculares, como falam, infarto, colesterol, não são findados nesse nível fisiológico. Nenhum estudo conclui um aumento real do risco cardiovascular, até mesmo dos fenômenos tromboembólicos, a trombose relacionada à testosterona. A gente sabe que provavelmente esse pequeno aumento de risco
estaria mais associado à reposição conjunta da testosterona com os estrogênios, e nessas mulheres geralmente a gente tem uma prescrição conjunta. Os riscos de tumores muito temidos, câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário, nenhum estudo linka aumento de risco do uso da testosterona com câncer mamário, câncer endometrial, câncer ovariano ou qualquer outro tipo de tumor. A gente sabe, inclusive, que os estudos mais recentes, mais confiáveis, até associaram a testosterona isolada como um fator protetor para o epitélio mamário. Então não é um risco que a gente deve temer, mas lógico, a gente contraindica na paciente que teve antecedente de câncer de mama ou que tem um risco muito aumentado para o câncer mamário. Sabendo que a testosterona pode se converter em estrogênio e o estrogênio é contraindicado como terapia combinada para essas pacientes que já tiveram câncer mamário, a gente também contraindica, mas não pelo motivo que ela vai fazer uma indução tumoral por ser uma testosterona, ok? E doutora, espessamento de voz e aumento clitoriano, meu clítoris vai aumentar, minha voz vai engrossar. Quando a gente acompanha uma prescrição, quando a gente prescreve a testosterona como monoterapia na terapia androgênica, o que é isso? Eu não uso outros derivados androgênicos, outros anabolizantes, eu estou usando a testosterona. Raramente eu vou observar um aumento clitoriano, engrossamento de voz, exceto se tiver nível suprafisiológico, que não foi monitorado, que não foi acompanhado com uma prescrição em doses muito altas. Na prática, é muito raro acontecer, os estudos confirmam isso, inclusive a Febrasgo liberou manuais sobre a terapia androgênica, eles reconhecem que realmente é um risco pequeno, muito raro, e os fatores associados são mais nessa conversão periférica, que seria mais o pelo, a acne, a queda de cabelo, isso sim pode acontecer com maior frequência no nosso dia a dia. É importante sempre a gente avaliar, saber se existe uma deficiência androgênica, não fazer receita de bolo e prescrever para todo mundo. A gente sabe que é muito comum ter a deficiência da libido, do transtorno do desejo sexual, a fadiga crônica que os primeiros anos de climatério e menopausa trazem. A gente acaba prescrevendo até mesmo no conjunto da reposição hormonal com um benefício tão importante, mas a gente tem que individualizar. A gente tem que saber quem recebe, por que recebe, quais são as consequências que isso pode gerar e só prescrever na certeza que eu vou ter benefício a qualquer risco. Combinado? Eu espero ter ajudado e até a próxima!